A minha final é Corinthians e alguém. Esse alguém eu acho que ainda é o Botafogo, mas se o Vasco hoje passar pelo Botafogo, cai esse alguém, né? Mas acho que a grande chance do Corinthians conquistar algo nacional que ele não levanta há muito tempo. Lembrando, né? É a 4ª vez seguida que o Corinthians chega a uma semifinal de Copa do Brasil. Em 22 ele vai... Uma hora vai ganhar. Ele vai até a final em 22, né? Perde pro Flamengo. E aí na sequência, São Paulo, Flamengo. E agora, novamente... um adversário que será de Minas Gerais. Aí. É um histórico de Corinthians contra os mineiros em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil. Não é freguês. O Cruzeiro perdeu o título de brasileiro também, né? Mas enfim, é o que o Capri falou, né? Ganhou a Copa do Brasil do Corinthians. Ganhou. Inclusive num jogo de muita polêmica com a arbitragem, né? Ele ligou lá no... Será que hoje não seria confirmado? Qual deles? O gol do Jadson, né? Pedrinho ou Jadson? Foi do Pedrinho. Teve um do Pedrinho contra o Flamengo do Jadson, né? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho da lesão que Memphis Depay sofreu no último jogo pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Através dos exames de imagem, né, foi detectada aí uma lesão muscular, né, e o Memphis ficará alguns dias fora dos gramados, né. Na verdade, ele teve mesmo, foi um edema, um inchaço, nada de lesão. É porque o Memphis acabou jogando aí na seleção holandesa no domingo, e na quarta-feira jogou pelo Corinthians, né? Então assim, sobrecarregou, carga, falta de condicionamento físico. Acredito eu que o Corinthians, e aí 2 jogos aproximadamente, o Memphis estará de volta para nos ajudar. Mas acho que no jogo amanhã, diante do Fluminense, o Memphis não tem condições de jogar porque está cuidando desse edema. É um jogador que ganha quase 6 milhões de reais por mês, né? É um jogador que é importante para o time. Ele acaba potencializando outros atletas. Isso não é mentira, não é nenhum demérito, né? O Memphis acaba potenciando os outros atletas e fazendo aí o Yuri Alberto, Rodrigo Garro crescer muito o seu futebol, né? O Memphis tá de volta aí, acredito que daqui umas 8 dias, mais ou menos já volta, né? Então um jogador que no final do ano vai nos ajudar muito, porque tem aí a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, né? Que vai acontecer no final do ano, em dezembro. Então o Corinthians não terá amanhã contra o Fluminense ou Memphis Depay. Mas a boa notícia é que o Ranieri, né, que teve uma lesão na coxa e está fora dos gramados há algum tempo, e o Ranieri faz muita falta, né? Acredito eu que Ranieri estará em campo contra o Fluminense no sábado, amanhã, né? Mas se ele não tiver, o Corinthians também tem aí outras opções para substituir. Claro, não tem um substituto igual, mas o José Martins está voltando, então o Corinthians aos poucos ela vai se organizando, ela vai tendo ela vai tendo uma sequência até que boa na Copa do Brasil. O Corinthians, pela 4ª vez consecutiva, está chegando aí à semifinal, né? Corinthians não levou nenhum gol na Copa do Brasil, tá um time bem orquestrado, bem montado, e agora vai pegar um adversário perigoso. Ainda não foi definido se o primeiro jogo é em São Paulo ou se é no Rio de Janeiro. Ou se é no Rio de Janeiro ou se é em Minas Gerais. Mas vai decidir logo, a FIFA vai decidir logo. O Corinthians pegou um dos adversários pior, porque tecnicamente é muito bom, taticamente é muito bom. Então o Corinthians vai sofrer, mas tem condições de passar para o Cruzeiro, porque são 2 jogos. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro, o primeiro jogo da semifinal é dia 10 de dezembro e o segundo é dia 14. Se o Corinthians passar para a final,
Corinthians joga dia 17 de dezembro e 20 de dezembro. Então, do outro lado tá classificado o Fluminense e o Botafogo. O Fluminense e Vasco. Ontem o Vasco acabou tirando o Fluminense. Então, classificou Fluminense e Vasco para outra semifinal. Então, quem passar aí fará a final. Então, se o Corinthians passar, vai pegar o Botafogo ou o Vasco da Gama. Acredito eu, mesmo vai pegar Fluminense ou Vasco da Gama. Acredito eu que vai passar o Fluminense. O Fluminense é um time mais qualificado, é um time mais ajustado, é um time mais preparado. Acredito eu que o adversário do Corinthians, se o Corinthians passar o Cruzeiro, será o Fluminense. Gente, sobre o Yuri Alberto. Yuri Alberto não... Você vê que acontece na sua do Corinthians que ninguém fala. Todo mundo está dizendo, Corinthians tem 50% dos direitos econômicos de Yuri Alberto. Corinthians não tem 50%. Porque 10% e Yuri Alberto deu para o seu empresário. E esse 10% é da parte do Corinthians. Quem é o empresário de Yuri Alberto? André Cury. Então o Corinthians só tem 40% dos seus direitos econômicos. Né? Ninguém de dentro do Corinthians anuncia essas coisas. E quem descobriu essa palhaçada é o GE que trouxe essa informação. Então assim, tem coisas que acontecem no Corinthians, só no Corinthians mesmo acontece. Porque não tem como todo mundo tá a par de tudo que acontece. E agora sair essa informação, o Yuri Alberto é um cara que muitos times interessados, muitos times da Europa tá de olho em Yuri Alberto. E só que o Corinthians tendo 40% do seu direito econômico, se vender Yuri, não dá para comprar outro cara da mesma altura do Yuri Alberto, não. Yuri Alberto, ano passado, foi um dos responsáveis para chegar, para levar o Corinthians aí, uma classificação até a pré-Libertadores, levar o Corinthians a uma classificação da Copa do Brasil. O Corinthians estava fora, porque no Paulistão foi muito mal. Então, um jogador de extrema importância para o Corinthians. Gente, o que vocês acham? E Roberto, até dezembro, ele sai do Corinthians ou não? Lembrando que recentemente o Corinthians renovou o contrato de Roberto e deu um aumento salarial. Vamos mudar de assunto, vamos falar dos patrocínios do Corinthians. Timão hoje chega aí a 8 patrocínios em seu uniforme, mas recentemente o Corinthians acabou perdendo aí 2 patrocínios. A Epigás e a Viva Sorte. Todos esses patrocínios chegam aí a 96 milhões de reais e se torna aí a segunda maior renda, maior fonte de receita do Corinthians no primeiro semestre de 2025. Corinthians é um time, é um clube que está super endividado, que não pode sonhar perder patrocínio. O Corinthians precisa fazer melhores negócios, como é o Nemirite. O Corinthians tem oferta de 720 milhões, mas o Corinthians quer 840 milhões em torno de 10 anos. E a Neoquímica Arena, né, paga pouco pro Corinthians. Porque hoje o Corinthians recebe em torno de 20 milhões por mês, né, da Neoquímica. Porém, o Corinthians já encontrou 70 milhões. 70 milhões, tá? E só que o Corinthians quer 840 milhões, que dá aí praticamente 100 milhões de reais. E aí, fiel, o que vocês acham de todas essas informações do Corinthians? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho no YouTube. Entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.